Deus seja louvado. Gostaria de compartilhar com os prezados irmãos e irmãs uma parte da gloriosa palavra de Deus, com o título de O Poder da Língua, como está escrito na carta de Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Tiago diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes florestas. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e têm sido domadas pelo ser humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a mesma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fontes de águas salgadas pode dar água doce. Prezados e queridos, eu gostaria de alertar os prezados e queridos irmãos por essa palavra. Cuidado com as suas palavras. Pois bem, esta carta foi escrita por Tiago e precisamos entender que este Tiago aqui não é o Tiago apóstolo irmão de João, porque aquele outro Tiago foi morto em Jerusalém por ordem de Herodes Agripa I. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo, filho de Maria, bendito é o nome do Senhor. E foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. Esse Tiago era um dos colunas da igreja de Jerusalém. E esta carta que ele escreveu é comparada com o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta prática e trata de assuntos práticos. Ele traz na essência desta carta quais são as evidências de uma pessoa salva pela fé. E ele evidencia então que você prova a sua fé em Jesus Cristo
mediante as obras diante dos homens. É um dos assuntos práticos que Tiago trata nesta carta. E é exatamente a questão do cuidado com a língua. No capítulo 1, no verso 19, Tiago já chama-nos atenção para este fato. Todo homem seja tardio para falar. O silêncio é mais eloquente do que o falatório desproposital. E ele avança um pouco mais no capítulo 1, verso 26, e vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes está enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que, se de fato você e eu somos religiosos, no sentido de sermos legítimos cristãos, isso implica em que a nossa língua terá controle e haverá domínio próprio. E quem está no comando da nossa vida é o próprio Espírito Santo de Deus. Isso também na área da comunicação. E no livro de Provérbios, lá no capítulo 18, verso 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então você pode dar vida ou pode matar. Os seus relacionamentos, dependendo da maneira como você se comunica. No livro de Provérbios ainda há um texto que é um tanto emblemático, e eu gostaria que você observasse e fizesse atenção, porque ele trata de 6 pecados que Deus aborrece, e de um 7º pecado que a alma de Deus abomina, que é o ponto máximo da abominação divina. E quais são esses 6 pecados que a alma de Deus aborrece? Primeiro, olhos altivos. Deus não tolera gente soberba. Segundo, língua mentirosa. O mentiroso aborrece a Deus. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Bendito é o nome do Senhor. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Gente que fica maquinando o mal, e Deus aborrece isso. Depois Deus diz: pés que se apressam para correr para o mal. Bendito é o nome do Senhor. Gente que não só concebe, mas tem pressa para praticar o mal. Deus aborrece essas pessoas. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras e que inverte os fatos. Deus aborrece isso. Agora, o 7º pecado que a alma de Deus aborrece, abomina, preste bem atenção, é todo aquele que semeia contendas entre irmãos. E o que nos deixa impressionado é que Deus diz que esse pecado é mais grave aos seus olhos do que o assassinato. Já pensou nisso? Pessoas que jogam um irmão contra outro, pessoas que usam a sua língua para promover contendas, brigas, discórdia, dissensões, e que macumunam a imagem do seu irmão diante de outro irmão para destruir a sua reputação. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Então, cuidado com a língua. Cuidado com suas palavras. Voltando a Tiago 3, ele começa alertando para o seguinte fato, versos 1 e 2. Meus irmãos,
não vos torneis mestres, sabendo então que havemos de receber maior juízo. Preste bem atenção. Quanto mais alta a posição que você estiver, mais de você será exigido. Quanto mais privilégios, mais responsabilidade. E o grau de exigência vai crescer mais ainda. No versos 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E a primeira realidade que notamos neste versículo é que Tiago está sendo prático e honesto. E se você é uma pessoa honesta, você sabe que você também, como eu, tropeçamos. E tropeçamos na nossa própria língua. E quantas vezes nós falamos quando não devíamos ter falado? E quantas vezes nós calamos quando deveríamos ter falado? E quantas vezes as nossas palavras não foram as melhores e não trouxeram edificação? E quantas vezes as nossas palavras não transmitiram graça aos que nos ouviram? Então todos nós tropeçamos em muitas coisas. E Tiago diz: e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, diante deste aspecto, Tiago vai nos ensinar 3 lições importantíssimas que quero destacar neste texto. Primeiro, é que a língua tem o poder de dirigir. É isso que ele trata nos versos 3 e 4. Segundo, a língua tem o poder de destruir. E o que ele trata do verso 5 a 8. Terceiro, a língua tem o poder de deleitar. Bendito é o nome do Senhor. Quer dizer, trazer prazer. É o que ele fala nos versos 9 a 12. Então eu quero tratar com você a respeito desses 3 aspectos da língua. Ela dirige, ela destrói e ela deleita. Vamos olhar então a primeira lição. A língua tem o poder de dirigir. No verso 3, ela compara a língua como um freio de um cavalo, pois o cavalo é um animal doméstico que é usado para o trabalho doméstico, ou para montar ou para serviço. E ele tem uma força descomunal. Você não consegue medir forças com um cavalo. Porém, quando o cavalo é domado, você põe nele um freio. E mesmo que uma criança suba na sela com as rédeas na mão, aquele cavalo obedece o comando. E o que Tiago está afirmando é que a nossa língua pode nos dirigir, como um freio dirige um cavalo. E toda a nossa força e toda a nossa energia pode ser canalizada para o bem e não para o mal, para o bom serviço e não para um desastre. A segunda figura que Tiago usa está no verso 4. Preste atenção, ele compara a língua com um leme de um grande navio que, singrando os mares encapelados, enfrentando as ondas revoltas dos mares da vida, aquele pequeno leme, o timoneiro consegue conduzir o navio para não se chocar contra as rochas, para não enfrentar um iceberg e para não ir ao naufrágio, trazendo prejuízos, perdas e desastres com muitas mortes. Então Tiago está dizendo que, da mesma maneira
que um leme pode conduzir o timoneiro e pode conduzir um navio nos mares revoltos da vida, e se você tiver domínio na sua língua, e se a sua língua estiver domada pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser conduzido em segurança. Não será permitido que você produza desastres por onde você passar. Esse é o primeiro aspecto. Mas agora Tiago vai tratar da segunda figura. A língua tem o poder de destruir. Preste bem atenção que ele vai dizer no verso 5. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasas tão grandes selvas. Veja bem, às vezes uma pequena fagulha, um fósforo que você risca, ou uma bituca de cigarro, pode provocar um incêndio avassalador e descomunal, e de consequências trágicas e de prejuízos enormes. E assim, através da língua, um comentário maledicente em redes sociais, onde se mina a reputação das pessoas e se espalha mentira acerca das pessoas, bendito é o nome do Senhor, induz as pessoas a formarem opinião errada acerca de outras pessoas. E essa pequena fagulha vai provocando esse incêndio e vai se alastrando e vai destruindo pessoas. Então cuidado com a sua língua e não promova mentiras, não promova maledicência, não coloque as suas mãos para espalhar mentiras. Cuidado com a sua língua. E veja o verso 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em uma chama do inferno. Em outras palavras, aqueles que permanecem nos pecados da língua e não se arrependem deles, esses não herdarão o reino de Deus e sofrem uma penalidade eterna nas chamas que não se apagam no inferno. Irmãos, a coisa é séria. Não é coisa pequena. E tem mais. Além da língua ser perigosa, é porque é como fogo destruidor. Agora, no verso 7, veja que Tiago vai dizer que a língua também é indomável, pois toda espécie de fera, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam. Bendito é o nome do Senhor. E têm sido domados pelo gênero humano. Assim sendo, as aves, os animais da terra, os peixes do mar, os voláteis, os anfíbios, os peixes, os animais que se rastejam pela terra, todos podem ser domados, e domados pelo homem. Veja o verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E ele prossegue, é o mal incontido. A língua é como uma fera enjaulada atrás dos nossos dentes e até hoje não conseguiu ser domada. E se essa fera não tem sido domada, mais do que nunca, vale então um alerta. Cuidado com as suas palavras. Palavras que saem da nossa boca não voltam mais e são como uma flecha atirada e como comentário mal feito. É como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas. Não se recolhe todas mais. Ainda Tiago vai dizer que essa língua perigosa é indomável.
Ela é também um veneno mortífero. Veja o que diz o verso 8. Ela é carregada de veneno mortífero. E esse veneno é pior do que o veneno de uma cobra, porque o veneno da cobra é o próprio Deus quem coloca nela. Mas esse veneno da língua não é Deus quem coloca. É a malignidade do nosso pecado e a inclinação da nossa carne, que é inimizade contra Deus. Santo é o Senhor. E quantas vezes esse veneno letal, mortífero, tem sido causa de tantas desavenças, de tantas separações, de tantos divórcios, de tantas famílias divididas e de tantas igrejas em conflitos, de tantos relacionamentos desfeitos e de tantas inimizades e de tantas guerras promovidas e de tanto derramamento de sangue. Cuidado com as suas palavras. E Tiago vai adiante para nos informar algo tremendo nesse texto, que a língua também é incoerente. Verso 9 a 12 diz que com ela bendizemos ao nosso Deus e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. E Tiago, encerrando esta carta, ele fala de duas figuras. No verso 11 ele vai dizer que a língua é como uma fonte. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? E a última figura que ele usa é a figura do fruto, no verso 12. Por acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Olha que coisa interessante, você já viu isso? Você já foi numa fonte e você vai lá e hoje a água é doce. E você volta lá no outro dia e a água está saloba. Aí você volta no outro dia, está saloba de novo. Bendito é o nome do Senhor. E você volta no quarto dia, está salgado. E não existe isso. Ou a fonte é salobra, ou é água doce, ou é água boa, ou é água ruim. E porventura você já viu um pé de figo produzir azeitonas? Ou você já viu uma videira produzir figos? Você nunca viu isso. E não tem essa incoerência no mundo vegetal. E Tiago diz mais, essa incoerência está em nós. E para encerrar, meus prezados e queridos irmãos, veja o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, verso 29. E nessa exortação pelo Espírito Santo, ele nos ensina que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, e sim, unicamente a que for boa, agradável, para edificação, e não para destruição. Se não for para edificação, fique calado. Portanto, meus prezados e queridos irmãos, prestamos bem atenção nesta mensagem, porque Deus vai exigir de nós tudo o que nós fizermos por palavras e por obras. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.